que bastante discutida é a questão hoje e polemizou, muitos prefeitos se manifestaram, a confederação também, o senhor aqui no estado, é a questão do veto dos royalties pelo presidente Lula. O que isso representa para o município? Então, há um prejuízo ou há uma negociação para que, num segundo momento, os municípios sejam compensados? Veja bem, Pinto, o movimento municipalista nacional, aí, digamos aí, capitaneado pela nossa CNM, né, tem o nosso presidente Paulo Zukovski na presidência, tinha uma esperança muito grande de que o presidente Lula não viesse vetar essa matéria da redistribuição dos royalties, até porque ela faz justiça, né, com a arrecadação do royalties de petróleo que pudesse ser estendida aos produtores e não produtores. O nosso interesse não é acabar com a arrecadação de royalties para quem é município produtor. Não. Na nossa proposta, defendida pela Confederação, nós encaminhamos ao Congresso e que tinha uma previsão de que o governo federal fizesse uma compensação para aqueles municípios e estados que viessem a perder, que são poucos. Menos de 200 municípios no país, apenas 2 estados da federação, e na própria Constituição Federal diz que o mineral petróleo é um bem da União. Então, se é um bem da União, naturalmente, os royalties e a participação especial advindos dessa exploração terão que ser, naturalmente, distribuídos para todos os municípios e os estados da federação. Essa medida, para você ter ideia, vinha beneficiar cerca de 5.400 municípios do país. E aqui no Rio Grande do Norte, 159 municípios passariam a ter ganho com essa matéria. Dando um exemplo, a maioria dos municípios de coeficiente 0,6 e 0,8, assim como o meu município de Lages, recebe em média R$8.000 por mês de royalties através de um fundo especial de petróleo que é pago a todos os municípios do Brasil de acordo com a população, o FPM. Esse valor seria aumentado de R$8.000 por mês para R$60.000. Então, com isso, iria ter condições de investimento, de possibilitar o cumprimento dos planos de carreira e salário, da educação, de outros servidores, e a melhoria do serviço de saúde, que nós sabemos que não anda tão bom em município nenhum do país. Então, essa infelizmente, decisão do presidente Lula, o que você coloca, se há a possibilidade de continuar uma discussão, pelo que eu vi anunciado hoje na imprensa, é que o presidente está prometendo encaminhar um projeto de lei ao Congresso que, ao nosso ver, é muito demorado. Isso era uma decisão para ter sido agora, né, até talvez através de medida provisória, como já tem sido feito para outros assuntos, mas nós vamos manter a luta acesa para que tentemos, junto ao Congresso Nacional, que já aprovou por 2 vezes essa matéria, tanto na Câmara como no Senado, que possa ser apreciado o veto e aí derrubado. No caso dos royalties, o relator, inclusive, o deputado do Potiguar, Henrique Alves, né? Exatamente. O senhor já conversou com ele sobre isso? Tem espaço para, se não nessa questão, que parece que já é um acordo com os governadores e os líderes de bancadas junto ao presidente Lula, mas parece que para os próximos contratos há essa possibilidade de incluir essa distribuição no projeto, incluir essa distribuição também para os municípios não produtores. Veja bem, isso? Então, a questão dos próximos contratos é uma coisa ainda não concreta, a questão do pré-sal. O pré-sal pode ter daqui a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, ninguém sabe. O que nós estamos discutindo é agora, os royalties e a participação especial da produção atual, tanto em terra como em mar. O presidente tem insistido em só discutir a repartição do pré-sal, que até estranhamente, na própria previsão de recurso do pré-sal, havia uma vinculação de 50% dessa receita para a educação, e que o presidente também vetou. Então, nós aguardamos até qual a justificativa melhor para essa situação, que sabemos muito bem a popularidade do nosso grande presidente Lula e também tem tido alguns avanços em parceria com os municípios, mas nessa situação específica dos royalties, nós esperávamos um outro desfecho, até porque apenas o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os grandes beneficiários hoje de toda a arrecadação, dos bilhões de reais dos royalties que são pagos todo ano. Esses 2 estados ficam com mais de 90% desse recurso, ou seja... Uma questão é se ainda há espaço dentro desse projeto para fazer alguma emenda, alguma alteração que venha beneficiar os municípios. Pelo que eu entendi, não há. Ou a CNM vê algum espaço? Nesse caso específico, não. Só há uma solução. É o Congresso apreciar o veto e derrubá-lo. Que eu tenho uma esperança que isso vai acontecer, até pela ampla maioria que a atual legislatura aprovou essa matéria. É verdade que, estrategicamente, o governo deixou para vetar esse projeto no último dia de atividades da atual legislatura.
Então, são novos deputados, são novos senadores que haverão de apreciar esse veto, mas se Deus quiser, com a construção e aí num diálogo permanente, preciso e necessário com o governo da presidente Dilma, através de seus líderes, né, e da sua base de apoio no Congresso, nós vamos construir uma solução, se Deus quiser, para fazermos essa divisão imediata, sabe? Porque traz uma luz para a crise que os municípios vivem hoje. A perspectiva de crescimento de FPM não existe. Então, se não for através dessas fontes, que não vai custar R$1 para o governo, apenas repartir aquilo que está sendo extraído da produção de petróleo de todo o Brasil e que nós brasileiros contribuímos para a manutenção da principal empresa, que é a Petrobras, que é custeada pelos tributos arrecadados de todos nós cidadãos brasileiros. Por que na hora de distribuir os lucros através desses royalties nós não temos participação neles? Perfeitamente. Então, fico agora, eu acho que eu próprio, os nossos telespectadores entenderam qual o caminho. O caminho é a derrubada do veto. Isso. E a CNM vai fazer uma movimentação nesse sentido junto aos deputados. Os primeiros dias da atividade da nova legislatura, logo em fevereiro, já vamos discutir isso. Nós estamos falando, presidente Benes, da questão, presidente prefeito Benes, da questão do nosso Congresso. Os deputados me parece pouco interessado nessa matéria, me parece que tem até eu não diria, um interesse em ver os municípios precisando tanto das emendas parlamentares dele. Eu não sei se é isso, queria perguntar ao senhor, se não existe um corpo mole dos deputados, dos senadores, no que diz respeito à luta municipalista. Veja bem, a nível do Rio Grande do Norte nós temos que fazer justiça. Todos os 8 deputados federais e senadores do nosso estado votaram favoravelmente à aprovação da matéria conforme ela foi para a sanção do presidente Lula. Inclusive do relator, como você falou há pouco, o líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo, havia construído um relatório diferente desse que foi para a sanção e no dia da votação, com o nosso trabalho, com a nossa pressão até na galeria da Câmara dos Deputados, o próprio relator admitiu mudar o seu voto e votou pela aprovação. Então nós esperamos que a nova legislatura, claro que não são os mesmos deputados, nem os mesmos senadores, mas não há por que ser contra uma matéria dessa que nós sabemos que vem diretamente melhorar a condição de assistência aos cidadãos que moram nas cidades. Não é no Estado nem na União que as pessoas moram. É a nossa esperança. Vocês da CNM fizeram uma movimentação durante a campanha eleitoral, se eu não me engano, em Minas Gerais, junto ao presidente Dilma. Aos dois candidatos, tanto a Dilma como o Serra. Ao candidato Serra. E eles se comprometeram assumiram sim esse compromisso de ver com bons olhos a questão do projeto que estava em discussão no Congresso e também a votação da regulamentação da emenda 29, que são assuntos fundamentais e continuarão na pauta. A presidente Dilma, eu falo da presidente Dilma, que efetivamente ela que ganhou, é com ela que os senhores vão negociar. No caso da presidente, em relação à emenda 29, ela se comprometeu? Se mostrou simpática, concorda, e nós já dizíamos isso enquanto movimento municipalista, que ganhasse o Serra ou ganhou a Dilma, qualquer um dos dois precisariam discutir esse assunto sem fugir nem adiar mais essa discussão a nível de melhoria de recursos para a saúde, até porque nós sabemos, e para a alegria nossa, já temos assistido aí na imprensa, de que o governo da presidente Dilma vai priorizar a questão saúde, até porque a gente sabe que a maior dificuldade existente hoje no cidadão, seja o menor município do Rio Grande do Norte, tipo Viçosa, Lucrécia ou Bodó, não tem como prestar uma assistência à saúde hoje dignamente aos seus conterrâneos com os poucos recursos que nós temos. E as receitas municipais, Pinto, a cada dia estão minguando. E aí, antigamente, a gente dizia, não, os pequenos municípios, a choradeira do prefeito, a reclamação. Não, a gente está vendo hoje na capital do estado, nos grandes centros, a questão das dificuldades até para se cumprir as obrigações de folha de pessoal, de serviço básico, de saúde, de educação. Não é possível a gente continuar dessa forma. Ou se faz alguma coisa, e só há uma solução, claro, que seria macro ou definitiva, reforma tributária. Se em 88 os municípios recebiam 22%, hoje estão recebendo apenas 15% de tudo que é arrecadado no país, alguma coisa está errado. E o Congresso ou corrige essa distorção agora, no início da nova legislatura, ou os municípios brasileiros irão ao colapso. E, lamentavelmente, ninguém vai querer ver isso, porque é menos educação, menos saúde, menos assistência social, menos infraestrutura. Não é bom para ninguém que habita e quer e tem a esperança de ver um Brasil melhor.